Marcos capítulo 4, versículo de número 26. Amanhã estaremos aqui novamente. E domingo tem escola bíblica e tem ceia, viu? Marcos, a ceia é a campanha, a parte da campanha também, tá? E depois você vai saber do que se trata. Marcos capítulo 4, versículo 26, nós vamos ler até o versículo de número 32. Marcos capítulo 4, versículo de número 26. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, dormisse e se levantasse, de noite ou de dia, que a semente brotasse, crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Podem se assentar. Jesus compara o reino de Deus a vários exemplos comuns, onde as pessoas podiam entender um pouco mais e entender um pouco melhor. Esse era o objetivo das parábolas, que as pessoas pudessem compreender, ou até mesmo tocar, ou até mesmo ver, enxergar, para que as pessoas pudessem ter uma explicação. Então Jesus diz assim: eu vou explicar para vocês o que é o reino de Deus. Aí Jesus diz assim: o reino de Deus, eu vou explicar para vocês, é uma semente que o homem planta no campo. Ele planta uma semente e é só o que ele faz, ele planta aquela semente. Aí a chuva vai vir do céu, a terra é abençoada por Deus e é fértil, a terra vai trabalhar aquela semente, ele explica na primeira parte, no versículo 26. E aí aquela árvore vai crescer, vai frutificar, vai abençoar o homem, vai ser uma bênção na vida do homem, e se for uma semente, por exemplo, de trigo, também vai crescer, e ele vai colher os frutos e vai levar para casa. Mas o trabalho que ele teve que fazer foi lançar a semente na terra. Só que tinha semente, e ele pega a semente, e ele lança a semente na terra. E aí quem faz tudo, todo o resto, é Deus que abençoa a terra, e Deus que dá chuva. Tá bom. Aí depois ele diz assim: vocês entenderam bem o que eu estou explicando? Então eu vou explicar de novo. Sabe uma semente de mostarda? Mostarda não é uma hortaliça? Péssima. Então, a mostarda é a menor semente que existe. É a menor semente que existe. Aí ele lança lá, na terra, porque ele quer ter mostarda para o seu condimento. E Jesus não fala do trigo, ele fala da mostarda, que é uma questão de condimento, de gosto também, né? Mas o judeu usava muita mostarda. E ele diz assim: lança na terra. Aí a terra vai fazer todo o seu trabalho. Aí vai vir a chuva. Essa árvore vai crescer. Aí Jesus ele estreita mais um pouquinho o entendimento dos discípulos. Aí tanto aquele que plantou a semente, ele plantou a semente só, vai colher. Ah, mas vocês prestem atenção, ele diz assim: ela se tornará um grão de mostarda. Mas a terra é tão frutífera, a terra é tão fértil, que vai crescer e os troncos dela vão ser assim como o braço de um homem, e vai dar até para um passarinho ficar pendurado nela, e vai até para arborizar, para dar sombra. Olha só que coisa, uma hortaliça que em boa terra, numa semente, se você deixar lá, ela vai crescer. Jesus estava explicando sobre o reino. Ela vai crescer e fazer bem para o ser humano, sombra, para os passarinhos, para o ser humano, colheita. Então o reino de Deus também é assim. O que você faz no reino é mínimo comparado a todo o resto que Deus faz. Você faz o mínimo, a ordenança. Ninguém vai lançar semente, é você que tem que lançar semente. Mas o reino de Deus é assim: você dá o primeiro passo, você faz aquilo que deve ser
Amém? Será que os discípulos entenderam? Vá comigo em Lucas 11, versículo 42. Lucas capítulo 11, versículo 42. O Senhor Jesus também coloca a semente de mostarda como um símbolo da fé. Que a fé seja sendo pequena, mas seja substancial, sendo firme, ela transporta montes, ou seja, faz grandes coisas. Lucas 11, 42, Jesus diz assim, num dos seus discursos. Lucas 11, 42. Mas ai de vós, fariseus, e dizimais a hortelã, a arruda e a hortaliça. Os fariseus, os judeus, eles eram fidelíssimos do dízimo e dizimava até mesmo os condimentos, tudo que eles colhiam. E desprezais o juízo do amor de Deus. Ou seja, eles eram fiéis nos dízimos e nas ofertas e desprezavam o pobre, desprezavam a justiça, e desprezavam aquilo que era correto, e desprezavam o amor ao próximo. Aí o Senhor diz assim: importava fazer estas coisas e não deixar as outras. De que estas coisas que Jesus está falando? Pensa. É importante, vocês devem fazer essas coisas, mas não esquecer do amor ao próximo. De que essas coisas Jesus está falando? Diga para o seu irmão. Do dízimo, da oferta. Lê de novo. Ele diz: vocês precisam aprender que o dízimo é do Senhor e que a ajuda ao pobre tem que estar junto. Vocês não podem se esquecer disso. Vocês não podem apenas dizimar a Deus. Parte do ganho de vocês deve ser destinado a ajudar pessoas. Vá comigo em Malaquias 3,10. Eu sei que você conhece o texto, só para você lembrar dele. Aí você diz assim: pastora, as pessoas que não são dizimistas aqui nesta noite, depois dessa palavra, vão ser dizimistas? Não. Mas então por que a senhora prega? Para questão de juízo e julgamento. Porque dízimo não tem a ver com coação, tem a ver com conversão. Dízimo não tem nada a ver com coação. Não tem como você coagir uma pessoa a ser fiel. Como é que um homem vai pegar uma mulher e vai dizer assim: minha mulher tem algumas inclinações, eu vou trancafiá-la para ela ser fiel? Uma hora ou outra ela escapa pela janela e já foi. Não tem como você coagir uma pessoa a ser fiel. A fidelidade é algo nato. A fidelidade é uma característica da ação do
Santo e uma ação do Espírito Santo na vida do crente, que o faz entender sobre aquilo que ele deve, sobre o dever dele. Malaquias capítulo 3, versículo de número 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Jesus diz assim, deveis fazer essas coisas, ou seja, o dízimo que eles devolviam, até mesmo do hortelã, do coentro, do cominho, da mostarda, da hortaliça e tudo. Deveis fazer essas coisas e não esquecer da generosidade e da benevolência, para que haja mantimento na minha casa e depois fazer prova de ministro, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. A primeira parte fala de mandamento, a segunda parte fala de graça. Fala graça, o favor, dizendo, a fidelidade de vocês vai despertar a minha graça, vai despertar o meu favor. Dá para você entender? Aí eu quero que você vá comigo em Levítico capítulo 27. Vai lá no Antigo Testamento comigo, Levítico capítulo 27. Levítico capítulo 27, versículo de número 30. Levítico 27, 30. Presta atenção no que é o dízimo. Você concorda que o dízimo é uma sementinha de mostarda que você entrega para Deus? É 10%. Por que Deus definiu os 10%? Você sabe por quê? Porque todo mundo daria conforme a sua herdade. Ninguém daria mais, ninguém daria menos. Todo mundo daria. Quem ganha 100 dá 10, quem ganha 1000 dá 100. Ninguém daria mais, não sobrecarregaria ninguém, por isso é 10%. Então é uma semente de mostarda que você entrega, e o reino de Deus é assim, ele faz prosperar sementes de mostarda, porque tudo aquilo que a gente entrega é tudo muito pouco, falando de adoração, falando de louvor, falando de vida, falando de oração, falando de tempo, é uma sementinha que redunda sobre nós algo abundante. A palavra do Senhor diz em Levítico 27, versículo 30, também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Isso aqui é um juro. Não sei se você já leu isso na Bíblia. Se você tirar o seu dízimo, tirar algo do seu dízimo que você precisa, quando você for devolver, você vai ter que dar vai dividir aqui uma quinta parte e você tem que pagar ao Senhor. Versículo 32. No tocante a todas as dízimas do gado, do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Ou seja, você está contando o seu rebanho. Não adianta você falar assim, eu esqueci 10, então eu esqueci de propósito. Não. Passou debaixo da vara, pertence ao Senhor. Você já viu o crente, por exemplo, ele dá o dízimo da aposentadoria, ele tem 2 aposentadorias, e ele dá uma da menor e da outra ele não dá. Vai entendendo o quê? Aí diz assim no versículo de número 33, não se investigará entre o bom e o mal. Quer dizer assim, isso aqui é muito bom, não posso dar o dízimo para Deus, isso aqui não, isso aqui é muito bom. Não se investigará do bom e do mal, nem trocará. Dizendo assim, Malaquias diz isso, dizendo, esse cordeiro aqui, ou então essa quantia é muito grande, eu vou trocar por uma menor, porque Deus entende tudo, e Deus vê tudo, e Deus sabe tudo também. Ele diz assim, mas se de alguma maneira eu trocar tanto um como o outro, será santo, não serão resgatados, é tudo de Deus. Eu quero que você vá comigo em Levítico 19, versículo de número 9, agora eu falo sobre a bondade. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem o hábito e o costume de ajudar pessoas? Porque Jesus disse assim, vocês devem fazer essas coisas, ou seja, serem fiéis no dízimo e na oferta, e também ajudar pessoas. É obrigação do cristão a ajudar pessoas. Eu não estou dizendo que você deve semear em terreno contaminado. Sabe aquela pessoa que vem à igreja e que se dá uma de irmão? Paulo diz sobre isso, só para aproveitar da igreja? Não. Eu falo sobre terrenos férteis, sobre aquilo que o Senhor coloca diante de você e que você tem a oportunidade de ajudar uma pessoa. A Bíblia diz assim que se você dá alguém que não tem, e alguém que tem de caráter, alguém que tem comunhão com Deus, um terreno no qual Deus está abençoando,
dinheiro. O dinheiro tem dois senhores. Ou ele pode ser abençoado por Deus, ou ele é amaldiçoado por Satanás. O Senhor Jesus compara o dinheiro, que é avarento, como um principado. E aí o apóstolo Paulo diz a Timóteo que as pessoas se tornam tão avaras, tão avarentas, que elas querem de todo jeito trocar a vida espiritual e a salvação, que acontece com muitas pessoas, por causa do dinheiro. Então cai na mão do encontro de um principado. A Bíblia diz em Levítico 19, versículo 9: quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o campo do teu campo você não vai colher, nem as espigas caídas você vai colher. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, não tirarás tudo não, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-ás ao pobre, ao estrangeiro. Eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Ou seja, parte daquilo que é seu tem que ser dedicado a alguém que precisa. Eu queria que você olhasse para você agora, ninguém está vendo. A bondade. Qual é a relação que você tem com ela? O seu interesse em ajudar pessoas. É muito interessante, irmãos. Eu fico assim a observar, e eu olho para Davi, e quando ele recebe a eira, os bois, ele diz: não, eu não vou dar a Deus aquilo que não me custa. Sabe? É muito fácil você dar aquele arroz velho na geladeira, aquele pão passado, vencido, sabe? A questão é se te importa, se é importante para você, se as pessoas que te cercam são importantes para você, se parte da sua felicidade é vir as pessoas que estão ao seu redor também bem. Como é importante você olhar para aquilo. Aí eu falo uma coisa para você: você é capaz de fazer essa oração? Senhor, assim como eu tenho sido e cumprido a sua palavra, bondoso, generoso, misericordioso para com as pessoas que me cercam, seja bondoso para comigo. Você pode fazer essa oração? É complicado você fazer essa oração? Senhor, assim como eu tenho atendido as pessoas que me cercam, assim como eu não tenho visto custo nem dificuldade, e às vezes Senhor, eu vejo e aquilo dói no meu coração, e às vezes eu vou e faço. Por que eu faço? Porque eu vejo o Senhor ali, quando a sua palavra diz assim: me vistes com frio, me vistes com fome, estrangeiro, e eu vejo o Senhor ali naquela situação, e o meu coração dói e eu faço, porque eu sei que não é um aproveitador, não é uma pessoa sem caráter, ela não está pedindo para suas loucuras e desvarios da vida. Senhor, é pro básico, está chovendo na cabeça dela, está precisando, meu Deus, porque perdeu o emprego. Existe em nós, meu irmão, essa disponibilidade. Isso é uma obra do cristianismo, do Espírito Santo de Deus. Jesus diz: vocês devem dizimar e devem ofertar, mas vocês não podem esquecer dos pobres, dos necessitados que estão no meio de vocês. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastora, eu quero dar 2 cestas básicas para a igreja. Eu falei: obrigada, irmã, mas você não poderia fazer diferente? Tem uma que está com um problema na casa dela, e ela precisa consertar isso e a igreja vai ajudar. Você não pode ajudar? Não, isso não vou me comprometer não. Tudo bem, não tem problema. A gente faz, a gente parcela, mas a gente faz. Porque eu não vou ficar na minha casa, que não chove, e com a minha irmã com a chuva na cabeça dela. Eu não. Você fica? Eu não fico. Aí entre os irmãos criou um alvoroço. Falei: para que se alvoroço, ninguém precisa fazer arrecadação não, nós vamos parcelar, nós vamos fazer. Vamos fazer o telhado da casa dela inteirinha, vamos fazer. Porque o cristão, ele é assim. Ele é assim, ele não quer conforto só para si, ele não quer benevolência só para si. Incomoda se ele tem e o outro não tem. Mas esse coração avarento, eu quero te perguntar uma coisa: o Espírito Santo habita em corações avarentos? Não.
Olha para mim. Olha para o meu exemplo. Olha para o meu exemplo. Olha para mim. Meus irmãos não passam nada. Eles são socorridos. Porque nós somos uma família. Nós somos uma família. Nós somos uma família. Nós somos uma família. E se for para brincar de utopia e de balela, vamos parar de ser crente. Vamos parar de ser crente. Jesus diz: vocês devem devolver os dízimos e as ofertas, mas não se esqueçam das pessoas que estão perto de vocês, porque senão vocês são hipócritas. Entende, meu irmão? Eu vou te perguntar: você pode fazer essa oração? Senhor, assim como eu tenho sido misericordioso, generoso, bondoso, assim como o pobre, o aflito, não fica aflito perto de mim, se em mim há condições de ajudá-lo. Senhor, seja misericordioso para comigo e benevolente para comigo. Sabe quem fazia essa oração? Davi. Davi fazia essa oração. Davi fazia essa oração. A importância de nós entendermos que somos humanos. Aí você diz assim: mas pastor, eu não tenho para ajudar. Mentira. Então você está dizendo que o seu Deus é um Deus falido. Quando você diz eu não tenho para ajudar, você está dizendo: meu Deus é falido. Porque se é mandamento, se é ordenança, sim, você e eu temos para ajudar, em medidas diferentes, mas temos. Nós temos para ajudar. Temos. E vamos ajudar. Por quê? Porque obedecemos a palavra e sabemos que a palavra de Deus diz que Deus não fica devendo nada a ninguém. Amém? Eu quero que você vá comigo em 2 Coríntios. Paulo estava preocupado de passar vergonha. 2 Coríntios capítulo 9, com a igreja de Corinto. Ele ia fazer uma coleta para os crentes, e a igreja de Corinto, uma igreja meio problemática, ele falou assim: eu vou passar vergonha nessa igreja. Tinha igreja que Paulo tinha jactância, de tão generosa que era, que ele fundava, mas tinha igreja que ele passava vergonha. E ele diz aqui: gente, me faz passar vergonha, porque não vou ser envergonhado, vai ser vocês também. E ele diz assim, em 2 Coríntios capítulo 9, mas, versículo 3, a Caia era o objetivo, mas eu enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte. Quer dizer, eu estou acreditando que vocês vão fazer bonito, para que, como já disse, possais estar prontos. A hora de chegar aí, então vocês estejam prontos, porque eu não quero passar vergonha. A fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, eu estou mandando avisar antes, para vocês já separar essa oferta aí, para que vocês não fiquem desapercebidos. Não nos envergonhamos nós, para não dizermos vocês. Ou seja, eu vou passar vergonha, mas vocês também vão. Se a coleta, a oferta não for à altura deste firme fundamento de glória, ou seja, dízimo e oferta é firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção. Estou mandando alguém na frente para avisar vocês, para fazer essa coleta, todo mundo ficar contente, alegrinho, e oferecer para que eu não passe vergonha. Aí diz assim, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, não como avareza. Vocês veem o que vocês vão oferecer, o que vocês vão dar. E digo isso, vou avisar vocês: se vocês semearem pouco, vocês vão colher pouco também. E o que semeia em abundância sempre. Cada um contribua segundo o propósito. Eu também estou falando isso para vocês serem obrigados. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus é bom que dá com alegria. Aí o irmão diz assim: pastor, eu não estou sentindo no meu coração, eu não vou dar. Mas seu coração está sujo, está corrupto, está infiel, então você vai seguir um coração infiel. Cuidado, que o seu coração está te condenando. Paulo não estava dizendo isso, ele estava dizendo: todos devem sentir que devem fazê-lo. Agora, os que não vão fazer, não devem fazer mesmo, porque Deus não quer esse tipo de oferta. Aí ele diz assim no versículo de número 10: ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa terra. Amém? Agora eu quero que você vá comigo em Atos
capítulo 4. Você sabe como era a igreja primitiva? A igreja primitiva não só devolvia o dízimo. A igreja primitiva era uma igreja que estava fresquinha e nova, totalmente nova, e era uma igreja cujo mover do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo estava sobre ela, tá? E você sabe que a igreja está envelhecendo. Você sabe disso ou não? A igreja está envelhecendo. Como que você entende isso? Jesus diz assim, que nos últimos dias o amor se esfriará. Então a igreja que nasceu ali, no mover do Espírito, aquela igreja fresca, aquela igreja nova, havia uma abundância enorme de tudo, milagres, curas, dons, prodígios, generosidade. Conforme os anos vão se passando, a igreja vai sendo afetada por toda essa situação maligna, o amor vai se esfriando. Paulo diz a Timóteo, nos últimos dias, os homens seriam amantes de si mesmos, seriam ingratos, seriam avarentos. Então a igreja, ela está, você entendeu a palavra envelhecendo, ela está perdendo os primórdios do Espírito, os primórdios da palavra. Então ela está saindo, desviando-se da base. No início da igreja, as pessoas não apenas ofertavam e davam dízimo. O que elas faziam? O que elas faziam? Entregava tudo. Atos capítulo 4, versículo de número 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé tinha um coração voluntário, e ele tinha uma herdade, uma parte, uma herança, uma terra, e ele vende e entrega tudo. Quem fez isso nele foi o Espírito Santo de Deus, fala a verdade. Por quê? Porque a avareza é algo que Satanás não só trabalha, mas alimenta. Por quê? Porque lá na galeria dos que vão para o inferno está o quê? Os avarentos. Então Satanás precisa manter a avareza, né? Aí eu queria que você respondesse para mim. As pessoas dizem assim, eu não devolvo o dízimo porque não sobra, tá certo? Hã? Tá certo? O dízimo não é sobra. Aí diz assim, eu pego meu dízimo e vou ajudar o pobre. Errado. Dízimo é do Senhor, não tem nada a ver. Você tem que devolver o dízimo, a oferta e ajudar o que precisa. Levítico, ou Números, eu não estou me recordando, no capítulo 12. Diz assim, Números capítulo 12, diz assim, existe só um lugar de culto, e ali você traz os seus dízimos e as suas ofertas e entrega ao Senhor. A questão é, eu quero fazer uma pergunta aqui agora, o porquê você não é dizimista? Por quê? Se é uma semente de mostarda, é uma semente de mostarda. É uma semente de mostarda. É o mínimo que qualquer um faz. É uma semente de mostarda. O que a Escritura diz? Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. É uma ordenança. Não caiu. Não caiu. Daqui a pouco eu vou ler para você. Bom, vamos ler isso aqui primeiro. O que acontece com Ananias e Safira? Eles querem ter a mesma impressão que Barnabé causou. Mas Barnabé não estava interessado em impressão. Barnabé estava interessado na fidelidade, no compromisso. E Ananias e Safira vende uma herdade, vende também uma propriedade, e os dois acordam um com o outro e diz assim, nós vamos entregar, vamos por 100 mil, ficou, vamos entregar só 50 mil, dizendo que vendemos por 50 mil, e vamos segurar 50 mil.
pegar os 50 mil dizendo: olha, Pedro, ele chega, nós vendemos por 50 mil. Pedro olha e diz: mas por que você vende ao Espírito Santo de Deus? Por que você devolve o seu dízimo? Se o seu dízimo é 100, você coloca 80. Você está mentindo para o Espírito Santo. Então não põe como dízimo, põe como oferta. O dízimo é 10%. Não é 9, não é 8, não é 5. E a igreja de Jesus não precisa de agitório. Não precisa. Você sabia que nós somos uma igreja? Existem igrejas que são mais privilegiadas e tal. Mas a nossa igreja não chega a 20% da frequência dela de dizimistas. Não chega a 20%, imagina 20% se eu fosse muito profética. Não chega. Eu posso falar para você nos dedos, os dizimistas. Eu acho que não chega ao dedo do pé. Eu posso falar para você. Por quê? Porque é uma igreja gorda, abençoada. E é uma igreja que é abençoada. As pessoas chegam aqui com problemas, com dificuldades. Não sou eu não, viu? É a palavra. A palavra chega, flui, abençoa. E aí a pessoa não está nem aí. Eu poderia contar todos os dizimistas do mês. Eu conto nos dedos. Nos dedos. Nos dedos. Posso contar nos dedos. Nós somos um milagre. Posso contar nos dedos. Diácono, eu conto no dedo. Líderes que trabalham na igreja, difícil se achar um dizimista. Quando eu falo assim para o pastor: ó, o ano que vem, nenhum líder que não é dizimista vai trabalhar. Ele fala assim: então a igreja vai ficar vazia. Você vai por quem para trabalhar? Todo ano eu falo isso. Todo ano. É ou não é, pastor? Todo ano. Aí ele fala assim: então a igreja não vai ter para quem trabalhar, porque vai ficar vazia. Fidelidade é uma questão de conversão, meu irmão. É uma questão de conversão. Não é uma questão de coação, não é uma questão de você ser obrigado. Tem que ser nato, Senhor. O que Barnabé faz? Ele quer enganar Deus, ele quer enganar o Senhor. O dízimo é 10%. Você fica com os 90% com a graça, com a promessa de você vir aquilo que Deus vai fazer com os 90%. A Bíblia diz em Atos capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentistes ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Eu acho assim, ó, que 80 reais está bom demais. 80 reais está bom demais, está bom demais. Não vou dar 200 não, 200 é muito. É o dízimo. É o dízimo. O dízimo é o dízimo, não importa quanto seja. É o dízimo. Não tem esse negócio de pouco ou muito. Agora a grande pergunta: o porquê você não é fiel nos dízimos? O porquê você não ajuda as pessoas que estão ao seu redor? Essa é a grande pergunta. Se você é uma pessoa que quer ir para o céu, se você sabe que tem que aprender a fazer as coisas direito, o que tem te impedido se não a avareza? O que faz você ter dó do dinheiro? Avareza. Ele tem dó do dinheiro. Ele tem dó de devolver ao Senhor. Ele tem dó. Eu vou devolver. Ele tem dó. Eu quero que você vá comigo em Gênesis capítulo 14. A ordenança do dízimo ainda nem havia existido. Gênesis 14. Abraão sai de uma batalha e ele não pega nada dessa batalha. E ele vai depois dessa batalha agradecer a Deus. Ele vai até o sacerdote Melquisedeque. Aqui, ó, em Gênesis 14, não havia ainda a ordenança do dízimo. Viu? A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 14, versículo de número 20: Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. É a bênção de Melquisedeque. E Abraão deu o dízimo de tudo. O sumo sacerdote Melquisedeque. Dízimo é questão de fé. Fidelidade é questão de fé. Eu não estou dizendo isso para você ser dizimista, que a dependência da igreja é de Deus. Não. Estou dizendo isso para que um dia, teve um irmão que chegou para mim e falou: pastor,
Tudo bem, se a senhora na hora da oferta, o pastor não quer falar, não quer explicar. Ele olhou para mim e disse isso. Mas pastor, se algum irmão for sofrer, passar por situações porque vocês não ensinam, como é que a senhora vai fazer com Ezequiel 3:33, se a senhora não ensina? Eu falei, não, de vez em quando, eu até prego, falo no começo do ano, em maio, eu explico, e a palavra está aí aberta. Mas pastor, a senhora precisa ensinar, precisa alertar, porque tem gente que sofre, é infiel. Aí eu penso comigo, eu falo, meu Deus, mas peraí, então quer dizer que se eu falar, que se eu pregar e ficar martelando, a pessoa vai ser fiel? Essa obra não é uma obra do Espírito Santo de Deus, mas a senhora tem que pregar, senão o Espírito Santo não vai fazer, ele não age com a palavra. Eu falei, não, é verdade. Então, meu irmão, seja fiel. É uma semente de mostarda. É uma semente de mostarda. Agora, não vai ser fiel porque você tem medo, porque não. A fidelidade é algo que desponta dentro dos nossos corações e é o mover do Espírito Santo de Deus. Quando Jacó sai da sua terra e para em Padã Arã, e ele vê a escada, que era um neto de Abraão, e ele sabe do pai, e ele sabe do avô, da fidelidade. Sabe o que ele diz para Deus? Na oração dele: Senhor, se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me der vestes para vestir, eu vou ser fiel, eu vou dar o dízimo de tudo. Eu vou dar o dízimo de tudo. A fidelidade de Jacó naquela situação em que ele estava, em que ele não tinha certeza de nada, e ele saiu com a roupa do corpo, com um pedaço de pão. Ele disse: Senhor, eu vou devolver o dízimo de tudo. Fidelidade. Qual é a sua comunicação com a fidelidade? Hein? Um mês você devolve, outro mês você não devolve, passa 2 meses, um mês você devolve 9%, 5%, outro mês, sabe? Isso não te incomoda? Não traz incômodo? Aquilo que Pedro diz a Ananias: Ananias, quando Satanás pôs isso no seu coração, não te incomodou? Para você chegar até aqui e mentir para o Espírito Santo? Você não está mentindo para mim. Quando você não devolve o dízimo, quando você mente no dízimo, você não está mentindo para mim, você está mentindo para Deus, para o Espírito Santo. Você está aviltando o Espírito da graça, o Deus que te dá saúde, que te abençoa, o Deus que dá para você, para que você venha devolver uma semente de mostarda. E aí? Não te incomoda? Não te incomoda? Por exemplo, na hora da oferta, na hora do dízimo, não te incomoda você olhar, e você que é fiel, você que é uma pessoa que faz, porque o Espírito Santo elaborou na sua vida. Diz para mim se não há bênção sobre bênção e sobre bênção. E eu vou dizer uma coisa para você, e é em todas as áreas da sua vida: casamento, saúde, família, porque isso é fazer prova do Senhor. Agora eu quero terminar essa mensagem com uma pergunta que eu já fiz: por que você não é dizimista? Você tem resposta para isso? Por que você não consegue ser fiel no seu dízimo? Por que você não consegue ser um ofertante? Por que você não consegue ajudar as pessoas que estão ao seu redor? Por quê? Tem resposta para isso? Essa é a grande questão.